Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio hoje falaremos sobre a economia russa. Como é que pode? A Rússia está em guerra e está crescendo mais do que o Brasil e mais do que muitos países pelo mundo. Como é que isso pode estar acontecendo com tudo que o mundo fez contra a Rússia? E aqui eu não estou defendendo eles, que nem muito puxa-saco por aí. Eu só vou te explicar o que está acontecendo e como a economia russa vem sobrevivendo, com a ajuda de quais países também, mesmo em guerra, ela está sobrevivendo. O episódio hoje está imperdível, só que antes de continuar, você já sabe. Me siga aqui nessa rede e me diga nos comentários. E aí, bichão, na guerra entre Rússia e Ucrânia, você tá de que lado? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera, vamos falar sobre a economia da Rússia. Como é que ela tá conseguindo ficar estável e até crescer um pouco em se tratando de um país em guerra com sanções no meio da economia e tudo mais. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Então, depois de 2 anos da guerra, do início, as sanções contra a Rússia falharam. Por que falharam? A verdade é que a economia russa continua resistindo às sanções. Eles conseguiram contornar as sanções. E olha que ali no início parecia que ia dar certo. A Rússia invadiu, o mundo falou, opa, para aí. Você não pode invadir um país livre assim. Vamos colocar sanções, não pode isso, não pode aquilo. Retiraram ele do sistema SWIFT, o Putin, a Rússia, de fazer as transações normais dos bancos. Parecia que ia pegar, mas, contudo, porém, entretanto, a Rússia tem amigos poderosos. E os países continuaram lidando com a Rússia, como se nada tivesse acontecendo. Que países? China, Irã, Venezuela, Índia, Brasil. Os países que hoje estão sendo conhecidos como eixo do mal, à exceção da Índia, que não é eixo do mal, mas tem relações com a Rússia, esses países abraçaram a Rússia, falaram, o mundo livre está colocando aqui algumas sanções, interessa a Europa, Estados Unidos, a gente vai fazer comércio com você. Vamos fazer isso, só que com um pedágiozinho. Então a verdade é que muitos países se aproveitaram da própria situação da Rússia. Em proveito próprio, é claro, né? Então, o que aconteceu é que o juro por lá está elevado, mas isso também está acontecendo em muitos países do mundo, como o próprio Brasil. Então eles estão tendo que manter um juro elevado. Também tiveram problema com inflação, uma série de coisas, muitas empresas saíram, mas não está tão mais elevado como o do Brasil e de alguns outros países que não estão em guerra. Então a verdade é que o PIB da Rússia caiu em 2022, no início da guerra, assim como o PIB da Ucrânia. Quem está acompanhando o podcast com imagens, eu coloquei um gráfico, uma tabela na tela. No início da guerra, em 2022, a economia russa caiu 2,1% e a economia da Ucrânia caiu 29%. Olha a diferença de um país para o outro. Já em 2023, a economia russa cresceu 2,2% e a da Ucrânia 2%. E a projeção para esse ano é de que a Rússia cresça mais do que o Brasil. Nessa tabelinha não está ainda a projeção certinha para 2024, mais recente, mas é de que a Rússia cresça mais do que o Brasil. Índia, China e Rússia terão os maiores crescimentos no PIB, segundo o FMI, que não mentiria. Então, alguns países se juntaram, fizeram sanções contra a Rússia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Japão, o mundo livre, como a gente conhece. Eles fizeram as sanções, mas a Rússia contornou. No início, pegou um pouco ali. O Putin sentiu, essas sanções e tal, e o governo americano foi aumentando. O próprio Biden anunciou 500 novas sanções à Rússia, após a morte daquele opositor do Putin, o Navalny. O Biden até falou, se o Putin não pagar pela destruição que causa, ela continuará. Mas mesmo essas 500 novas sanções não tiveram um efeito absurdo. Então, Putin invadiu a Ucrânia, sanções. Putin matou, sanções. E aí, cara? O cara tá cagando para as sanções. Não tô dizendo que não tem que fazer, mas ele está cagando. Porque de um lado os Estados Unidos estão, sanções, Austrália, Canadá, Inglaterra. E do outro, o que está acontecendo? Na contramão das sanções, Lula amplia comércio com a Rússia de Putin em aposta arriscada no sul global. Então o foco da política externa do Lula, que é esse eixo ali, Rússia, China, Irã,
permite que ele mantenha as relações. Inclusive no início da crise, da guerra, Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, muitas empresas saíram da Rússia, abandonando as suas lojas ali, tal, vendendo para operadores locais. Então, muitas empresas mesmo, estou colocando na tela aí a logo, a marca de várias empresas do primeiro mundo que abandonaram a Rússia. Inclusive, fazendo meu jabá aqui, se você quiser aprender a investir nessas empresas no exterior, eu tenho um curso lá na minha comunidade, te ensino a investir em Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, te ensino a investir nisso tudo. Mas essas empresas abandonaram a Rússia. Então, vamos lá. Rússia invadiu a Ucrânia. Todo mundo livre, pá, sanções. As empresas principais saíram da Rússia. E o cara continuou bem, continuou bem. Isso faz com que você puxe o saco do Putin, caramba, ele é um gênio e tal. Não, ele pode ser um gênio, mas do mal. Então, a Rússia, agora, ela exporta 90% do petróleo para a China e Índia, muitas vezes com um descontinho para que os caras comprem. Então, o que aconteceu foi que a Rússia sempre foi um exportador de produtos de energia, como petróleo e gás, e ela só mudou. Ao invés de mandar isso para a Alemanha, por exemplo, ela está mandando com um descontinho para a China e para a Índia. Tem outros países que compram também, que a gente vai ver. Mas o que você precisa entender mais, que é o núcleo desse episódio, é: Charlão, por que a Rússia está em guerra e mesmo assim a economia cresce? Porque a Rússia tem energia barata e mesmo em guerra tem gente comprando. Ah, então se a China, a Índia, o Brasil e alguns outros países não comprassem da Rússia, ela estava ferrada? Aí sim, ela estaria ferrada. Mas esses países cagaram e andaram. Ah, invadiu a Ucrânia, o problema é deles, não é problema nosso. Eu quero é comprar produto barato. Então, olha só. As importações de diesel russo pelo Brasil dispararam mais de 700% em meio às sanções. Então o Brasil está cagando e está comprando mais diesel da Rússia. Esse é o problema. Ah, se eu fosse o presidente eu estaria fazendo isso? Não sei, não sei. Ah, o Brasil poderia ser prejudicado se não estivesse comprando? Talvez. É que neste momento, no formato que a gente adotou, de entrar para os BRICS e se juntar a Irã, China e Rússia, se você não comprar agora, você pode ter problema. Caso eu fosse o presidente, sinceramente, com todos os defeitos do mundo, os Estados Unidos têm problema, Inglaterra, Japão, Austrália, todos os países têm problema. Mas neste momento, se eu tivesse que escolher entre Estados Unidos e Europa, Irã, Rússia e China, eu ainda ficaria do lado do mundo livre. Assim eu penso, até porque eu já expliquei como a economia russa está sobrevivendo, mas quais os próximos passos? Será que teremos uma nova guerra, uma nova invasão? Olha só, a Polônia já disse que está pronta para abrigar armas nucleares. Por quê? Porque está com medo da Rússia. A Finlândia teve que manter a fronteira fechada por um tempo, porque a Rússia estaria enviando refugiados para a Finlândia. A Rússia é foda, cara. O serviço secreto, contra-informação, informações falsas, fake news. Nisso a Rússia é foda, tem que dar o braço a torcer. Então a Polônia, arma nuclear, a Finlândia, fechando a fronteira. O negócio tá esquisito. Mas vocês entenderam. Mesmo com as sanções, mesmo com o mundo livre indo contra a Rússia, ela tem muita energia. É só dar um descontinho. Então chega lá para a China. Aí China, você quer petróleo? Tá $80 o barril. Eu te faço a 75. Quer? Quero, cara. Quero. Chega lá para a Índia e Índia. Barril do petróleo tá $90. Vai um navio aí a 81? Porra, mãe de dois. Mãe de dois, cara. Essa é a realidade dos países. Por isso tá essa merda aí. Agora a Rússia pode invadir outros países que ela vai continuar bombando na economia, ainda mais com o preço do petróleo alto. Então, eu tenho certeza absoluta que você entendeu o que aconteceu com a Rússia. Ela invadiu um país, mas tem comprador para os produtos dela, então eles não estão nem aí. Nesse episódio eu consegui explicar isso para vocês, agora já sabe, me siga aqui nessa rede e me diga nos comentários. Nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, você está do lado de quem? Me diga aí nos comentários, aí te vejo no próximo episódio.